Oi, pessoal, meu nome é Mariana, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática, estou fazendo parte do projeto Matemática On Life, que é um subprojeto do PIBID, né, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e hoje nós iremos dar continuidade às nossas entrevistas com os professores. Bom, nós estamos aqui com a professora Leliane, ela que é professora do eixo epistemológico do curso de Licenciatura em Matemática. Vou deixar que ela faça a apresentação para vocês. Olá, gente, boa tarde. Mariane, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, né, por estar aqui com vocês hoje. Para a gente é muito relevante participar de projetos, né, que os alunos estão envolvidos. E aí, eu sou a professora Liliane, como a Mariane falou, sou pedagoga, né, sou professora do eixo pedagógico aqui no campus do IFRN, de Ceramirim. Sou do eixo de didática, né, estou ministrando a disciplina de didática, mídias educacionais e fundamentos da educação 2. Bom, então vamos iniciar fazendo as nossas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: há quantos anos você leciona na educação e há quanto tempo atua especificamente na licenciatura em matemática? Dentro da educação eu atuo há 8 anos, assim, em sala de aula, né? Já venho trabalhando na educação de forma mais administrativa, assim, mas em sala de aula há 8 anos. E mais específico, dentro da licenciatura em matemática, eu estou há 6 meses, né? Sou caçula por aqui pelo campus, estou como professora substituta, né? E estou há 6 meses dentro da licenciatura em matemática. O meu outro ramo, assim, as áreas de atuação minha, que eu tenho mais experiência, é dentro da área de ciências humanas, né? Pedagogia, letras, história e psicologia. Entendi, obrigada. A segunda pergunta é a seguinte: como é ensinar em uma área que é diferente da formação, no caso, né? Porque é uma licenciatura em matemática que tem os eixos bem específicos, né, em relação às disciplinas. E aí, como é essa experiência? Mariane, eu diria que nem é tão longe da minha realidade, né? Talvez o perfil dos alunos é que é um pouco mais diferente, né? Quando eu cheguei aqui, eu pensei, meu Deus, matemática, um pessoal que gosta mais das exatas, né? Como é que eles vão me aceitar, né? E assim, para minha surpresa, lógico que existem turmas, perfis diferentes, mas para minha surpresa, a maioria dos alunos que eu trabalho, eles são bem antenados, assim, eles gostam também das discussões que envolvem o eixo pedagógico. Então, isso, por ser uma licenciatura, me traz um conforto maior em saber que temos alunos que são adeptos também a esse eixo pedagógico, que é tão importante dentro da licenciatura, né? Então, partindo dessa questão que a senhora falou agora, tem uma pergunta que é a seguinte: você acha que, por ter um programa como o PIBID, por exemplo, que é voltado para a prática docente desde o início do curso, vai influenciar nessa receptividade dessas disciplinas pedagógicas? Sim. Eu acho que influencia positivamente nesse sentido, né? Porque a gente percebe que os alunos, eles sabem que estão na licenciatura, sabem que vão ser professores de matemática, mas quando eles já estão desenvolvendo isso dentro da academia, né? Isso traz uma sensação neles maior de pertencimento, dizer assim, eu estou numa postura agora que eu tenho que acompanhar o programa que eu estou, né, que é o PIBID, eu vou me comportar como um professor, né? E isso traz esse sentimento de pertencimento de professor e de vamos também dar importância às disciplinas do eixo didático. Eu acho que influencia bastante, sim, positivamente. E que bom que isso acontece, né? Porque, por exemplo, a matemática é uma disciplina que é vista como uma disciplina muito específica e muito direta, digamos assim. Então, é muito importante que o professor tenha essa prática, esse lado pedagógico para moldar essas crenças em relação à disciplina da matemática. Bom, a terceira pergunta é o seguinte: o que mudou entre a sua expectativa ao lecionar a licenciatura em matemática e quais foram as realidades, no caso? O que você esperava e o que realmente foi? Certo. Eu acho que até respondi um pouquinho dela na pergunta anterior, né? Mas acaba que uma liga a outra. A minha expectativa era ter alunos que fossem mais, assim, antenados nas exatas, nos cálculos e tudo. E, como eu tinha falado já, percebo a maioria do perfil dos alunos que
estão antenados em tudo. Eles querem, eles participam, eles são envolvidos. Então, isso para mim, assim, eu tinha expectativa que ia ser mais difícil e hoje eu percebo que eles aceitam melhor o eixo pedagógico, né? Então, isso foi uma realidade que eu encontrei que foi positiva. Certo. Então, a quarta pergunta é a seguinte: quais desafios você enfrentou ao atuar na licenciatura em matemática? Assim, quando você iniciou, né? Aí vem aquele outro, talvez a minoria, mas alguns alunos que realmente são mais focados nos cálculos, na matemática em si. Aí esse foi o desafio, é trazer ali o trabalho de formiguinha, né, digamos assim, para poder estar ali promovendo metodologias, principalmente eu sou da área de didática, que façam com que envolva mais os alunos, que eles se sintam mais assim, empolgados, entusiasmados em participarem mais das aulas, em darem mais atenção, né? Então, talvez o desafio fica um pouco contraditório com o que eu respondi anteriormente, mas assim, é a maioria que aceita bem. Talvez o desafio seja essa minoria, que ainda é muito focado nesse eixo mais das exatas, que aí eu preciso realmente utilizar de várias estratégias pedagógicas para poder trazê-los para a nossa disciplina. Entendi. Bom, a última pergunta é: qual as metodologias mais utilizadas durante as suas aulas? Assim, o que você mais utiliza, qual a maneira que você... Certo. Eu sou uma defensora muito grande, assim, eu creio muito nas metodologias ativas, né? E aí eu procuro sempre trazer mapa mental, utilizando a tecnologia, a gente vai para o laboratório, produz mapa mental. Trabalho muito com TBL, que é uma metodologia que desenvolve em equipes, então a gente tem a leitura de textos, faz os exercícios de forma objetiva, depois parte para uma situação problema. Snowball também, que é trabalhar um texto fragmentado, e aí a gente faz aquela bola de neve depois quando vai fazer a discussão. Então eu procuro trazer sempre as metodologias ativas em si, para que isso gere engajamento e envolvimento dos alunos dentro das disciplinas que eu estou lecionando. Isso. Professora, eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu tenho uma seguinte dúvida. Por exemplo, em relação às metodologias que a senhora utiliza em sala de aula, será que seria possível utilizá-las também nas aulas da matemática, assim, das disciplinas de matemática? Certo, Mariane. Muito interessante a sua pergunta, porque quando a gente fala um pouco da matemática, por exemplo, da história da matemática, dos fundamentos da matemática, existem algumas metodologias que a gente consegue sim aplicar. Quando requer mais leitura, por exemplo, como eu falei, do TBL, a gente consegue fazer ela de forma mais teórica, e aí, seguindo as etapas do TBL, que é uma das metodologias, a gente chega até uma situação prática, e aí você consegue. Já, se for uma disciplina muito mais prática, por exemplo, a gente pode utilizar a resolução de problemas. Por exemplo, eu trabalhei com a minha turma de Fundamentos da Educação, uma temática envolvendo jovens fora do mercado de trabalho. A gente veio desde da fase mais antiga, né, até a atual. Então, recentemente, a gente trabalhou resolução de problemas, mas não com problemas matemáticos. A gente trabalhou discutindo um problema real, né, sobre uma situação, um problema que eu trouxe para eles, e eles tinham que criar soluções. Então, dessa mesma forma que dentro dessa parte mais subjetiva da coisa a gente consegue, dentro da matemática, sim, existem metodologias, né, que dá para trabalhar, sim, resolução de problema, e se for mais teórico, dá para trabalhar com textos também, envolvendo a matemática, dá sim para trabalhar. Certo? Então, foi isso, né? Queremos agradecer a participação da professora, que foi realmente muito importante para todos nós. Também é uma oportunidade para que a gente entenda um pouco mais sobre a área pedagógica, que é fornecida no curso de licenciatura também, porque não é só cálculo, tá, gente? A gente também precisa saber tudo sobre a pedagogia em si, para que a gente possa lecionar as aulas posteriormente. Então, agradecemos muito pela participação. Muito obrigada mesmo. Gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer, Mariane, a toda a equipe do PIBID, de São Paulo do Potengi, e dizer que nós estamos à disposição, né? Qualquer coisa, estamos aqui. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.